Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 33, Revisão e Avaliação. Vamos lá? Olá, queridos! O tema desta aula é Formação das Monarquias Nacionais. Mas o que eram as monarquias nacionais, certo? Monarquias nacionais eram sistemas de governo em que há a centralização do poder nas mãos de um monarca, conhecido por reis. Esse momento de formação das monarquias nacionais vai acontecer no momento em que o sistema feudal está em crise. O que acontece nesse momento, né, professora? Alunos, vai acontecer o seguinte: haverá o renascimento comercial, ou seja, o comércio ele vai começar a se fortalecer e claro que também vai favorecer o renascimento das cidades. Então, tanto o comércio quanto as cidades, o surgimento e o crescimento dessas cidades vai culminar na crise do sistema feudal, fazendo com que os feudos, com que os senhores feudais acabem tendo ali um problema, ou seja, eles começam a entrar em crise, fazendo com que os reis, que até então já existiam, porém não tinham um poder absoluto, não tinham uma concentração de poder. Então, com a crise do feudalismo, com a crise do sistema feudal, esses monarcas, até então, sem muito poder político nem econômico, vai conseguir fazer alianças e conseguir se associar a outros nobres. E isso vai também culminar na construção do sistema capitalista. Mas como é que o sistema capitalista vai se consolidar e vai se construir nesse momento? Através da prática comercial. Quando se adota a prática comercial, há o uso de moedas. Até então, na Alta Idade Média, as moedas elas não eram utilizadas para as práticas comerciais. Só que, já na Baixa Idade Média, com a crise do sistema feudal, assim, aproximadamente por volta do século XIV, o capitalismo ele vai começar a se estruturar. E nesse contexto também nós temos a ascensão da burguesia. Mas professora, quem é essa burguesia? A burguesia era justamente os comerciantes, eram aquelas pessoas que estavam ali conseguindo se erguer e se estruturar a partir da prática comercial. Então a monarquia nacional ela vai se estruturar com a ascensão da burguesia, com o fortalecimento do comércio, com o crescimento das cidades e também com a crise do sistema feudal. Uma vez que a economia no sistema feudal, ela era baseada na autossuficiência, na agricultura de subsistência. O que isso quer dizer? Eles produziam para a sua própria alimentação, para a sua própria subsistência. E com o crescimento das cidades e do comércio, haverá um aumento de produção para que houvesse justamente essas práticas comerciais e também o acúmulo de riquezas. Então vamos lá, acompanhem comigo. Formação das monarquias. Vamos verificar o interesse dos nobres e burgueses. Como assim, professora? Bem, os nobres são justamente os senhores feudais. Eles estavam ali em declínio por conta da crise do sistema feudal e era necessário que houvesse alguém que estendesse a mão para eles. E essas pessoas vão ser reis um pouco mais influentes. Então, o interesse dos nobres vai ser justamente ter esse apoio para que eles não acabassem afundando de vez, e dos burgueses seria justamente eles terem uma ajuda para conseguir consolidar o seu comércio. Essa formação da monarquia também vai conter as revoltas camponesas. Uma vez que esse monarca ele vai conseguir fazer essas alianças, ele vai também fazer com que haja uma diminuição dessas revoltas camponesas. Então vai dar mais segurança e estabilidade para as pessoas que estão sob o domínio daquele monarca, fortalecendo assim o poder deste rei que está se associando com esses nobres e com a burguesia, certo? Vamos verificar também a padronização fiscal e monetária.
O que seria isso? Seria justamente adotar uma única moeda em um determinado território. Atualmente, cada nação possui a sua moeda, possui o seu próprio dinheiro. Então, antigamente, quando tinha a presença dos feudos, cada feudo possuía o seu sistema monetário, dificultando as práticas cambiais. É nesse momento que surgem os banqueiros. Quem eram os banqueiros? Eram pessoas responsáveis para fazer a troca de moedas em diferentes reinos. E claro que ele cobrava por isso. E ainda nós vamos verificar os benefícios para a burguesia. Como é que a burguesia ela vai se favorecer com esse sistema? Através justamente de eles terem uma estabilidade monetária, uma vez que eles estão dentro de um mesmo reino, de um mesmo território, de uma mesma monarquia nacional, logo a moeda ela vai ser única, ajudando nas trocas cambiais, que nesse caso não haverão trocas cambiais dentro do mesmo reino, porque eles vão usar a mesma moeda. Então isso vai fazer com que eles tenham mais lucros por não terem que pagar pedágios ou taxas extras no desenvolvimento e na prática comercial, certo? Continuem comigo. A autoridade real vai substituir o poder local dos senhores feudais. Uma vez que nós temos esse rei concentrando o poder, ele vai substituir o poder de quem, professora? Dos senhores feudais, que tinham o poder descentralizado. Cada feudo possuía o seu suzerano, possuía o seu senhor feudal, que aplicava as leis de acordo com o que melhor fosse favorável a ele. Vamos verificar também que os nobres vão preservar privilégios. Que privilégios eram esses? Isenção no pagamento de impostos. Até então, os nobres não pagavam impostos, eles vão continuar vivendo com esse privilégio. Em contrapartida, vamos verificar que burgueses e camponeses vão pagar tributos e esses tributos vão aumentar cada vez mais. Vimos aqui a organização política, certo? E um pouco da organização econômica dessa monarquia nacional. No que tange à segurança, vamos verificar a questão da formação do exército desses estados nacionais, que vai ocorrer em meados do século XVII. Os exércitos europeus eram constituídos, em sua grande maioria, por mercenários. Então, vocês estão observando aqui, nós temos uma imagem, que faz referência justamente aos mercenários e soldados franceses na Batalha de Brignais, na Guerra dos 100 Anos. Então, quem eram esses mercenários? Eram indivíduos que eram contratados para lutar em conflitos armados ou realizar outras tarefas militares em troca de pagamento. Então, não era qualquer pessoa que fazia esse serviço. Eram pessoas contratadas que estavam ali sendo pagas para conquistar um determinado território, para conter as revoltas camponesas. Lembram que uma das coisas que o rei fazia no momento da formação da monarquia nacional era conter as revoltas camponesas. E quem vai conter essas revoltas é justamente esses mercenários. Mas por que vai ter a presença desses mercenários? Bem, antes desse período das monarquias nacionais, havia a presença de exércitos, só que os exércitos estavam vinculados aos senhores feudais. Então, esse exército ele era leal àquele senhor feudal. E o rei, ele não queria se manter, vamos dizer assim, limitado a essa lealdade. Até porque vai que aquele exército que estava a seu dispor fosse de um senhor feudal que não fosse seu aliado fiel. Isso poderia ocasionar um problema para o monarca. Então, o monarca, para tentar diminuir essa dependência do senhor feudal, ele vai começar a contratar pessoas para fazer esse serviço, que são justamente os mercenários, certo? Vamos lá, o texto que diz o seguinte: o exército era mantido com impostos. Esses impostos eles eram adquiridos através de pagamentos ao Estado.
era responsável pela contenção dos conflitos internos e pela defesa dos interesses políticos da nação contra os demais estados estrangeiros. Então, no momento da formação desse Estado Nacional, vamos verificar a presença justamente de um exército que deve ser militarizado, claro, profissional, e também ele deve ter tropas fixas, ou seja, ele vai ter uma profissionalização. Não vai ser chamado apenas em momentos de guerra. Ele sempre vai estar a postos para ajudar o rei em que for necessário. Então, nesse momento da formação desses exércitos, vamos verificar intensos conflitos para controlar territórios e demarcar limites. E, claro, a formação do exército permanente. Quando se fala desses conflitos, para controlar territórios, justamente conter as revoltas populares e também demarcar limites. Uma das características das monarquias nacionais é o estabelecimento das suas fronteiras, ou seja, sua área de influência. Então, essas fronteiras elas vão ser determinadas através das guerras, certo? Nem todos os aliados do rei vão ser, a princípio, de forma diplomática. Haverá, sim, aqueles acordos diplomáticos entre senhores feudais, entre nobres e o monarca mais forte, mas com o passar do tempo o monarca ele vai querer aumentar a sua área de influência. E essa área de influência ela vai ser feita, vai aumentar através de tomada de territórios, através de conquistas, e quem vai estar à frente desse processo vai ser justamente o exército profissional do Estado Nacional, certo? Olhem só, os novos exércitos nacionais permanentes tornaram-se forças cada vez maiores, que necessitavam de largo contingente de administradores. Os estados centralizados foram, assim, obrigados a estabelecer complexas organizações burocráticas para administrar os seus vastos exércitos. Então, nós temos a formação do Estado Nacional, temos a formação do Exército, e esse Exército ele precisa se consolidar. E a sua consolidação vai se dar através do nacionalismo e patriotismo. O que seria o nacionalismo? Aquele sentimento de pertencimento, aquela situação de fazer parte de um local, de fazer parte de uma nação. Então, isso é o nacionalismo e está relativo à política. E nesse contexto de nacionalismo, vamos observar também o patriotismo, certo? O que seria o patriotismo? O uso de símbolos como a bandeira, como o hino, como o brasão de armas, como vocês podem ver nessas imagens aqui do lado, certo? Vocês podem observar aqui? Que nós temos justamente a questão do selo nacional, a letra do hino, que também faz parte ao patriotismo, o brasão de armas e a nossa bandeira nacional. Todos esses símbolos, eles servem para caracterizar a nação, ok? E nesse contexto vimos agora, nacionalismo, patriotismo, e também vamos verificar o que os monarcas vão estabelecer. Qual é a função desse monarca? Bem, esse monarca ele vai criar normas legais, que são justamente as leis de um determinado território. Então, todas as monarquias terão as suas leis. Mas, professor, antigamente as leis não existiam? Sim, mas as leis elas eram locais. Agora, as leis vão ser nacionais. Então, cada nação, cada Estado nacional terá as suas leis. Nesse contexto, vamos verificar também a presença de sistemas tributários. O que seria isso? Seria justamente a questão de taxas e tributos que vão ser pagas dentro desse ambiente, dentro desse Estado nacional. Haverá também as moedas de uso nacional. Cada Estado nacional, cada monarquia terá a sua moeda, terá o seu dinheiro. Então, esse dinheiro ele vai ser uma moeda única dentro do território nacional. Passaram a supervisionar as vias de comunicação e também vão instituir uma administração composta por funcionários encarregados de aplicar
as decisões do soberano em todo o reino. Através de quê? Da burocratização. Então, haverá pessoas que vai estar a cargo de aplicar as decisões do soberano, de cobrar se realmente as leis estavam sendo seguidas e estavam sendo aplicadas no território nacional. Além disso, haverá a responsabilidade pela organização e supervisão do comércio, do sistema educacional e da justiça, que também vai ser atribuída ao Estado monárquico. Os reis formaram exércitos permanentes e profissionais sujeitos à autoridade da coroa. Então, acompanhem comigo só. Nós observamos aqui todo o processo de formação e de consolidação dessas monarquias nacionais. Vimos como é que elas foram estruturadas e também como é que a função do exército nesse processo de fortalecimento do poder monárquico. Então, já temos a construção desse poder, porém é necessário ter uma base ideológica para que esse poder ele fosse confirmado. E, para tanto, nós temos os teóricos do absolutismo. Mas, professor, o que seria o absolutismo mesmo, né? Lembrem, né? Nós temos a figura do rei, que ele está concentrando o poder. Mas agora é necessário que esse poder ele tenha uma base ideológica, ele tenha ali argumentos filosóficos para que ele, de fato, possa ser confirmado e legitimado. E isso vai acontecer de acordo com os teóricos do absolutismo. Acompanhem comigo. Temos Nicolau Maquiavel, na Itália, Jean Bodin, da França, Jacques Bossuet, da França, e Thomas Hobbes, da Inglaterra. Então, cada um desses teóricos vai abordar uma temática diferente para confirmar e legitimar o poder do rei. Lembre que nós temos um poder absoluto. O que isso quer dizer? O poder está concentrado nas mãos de um rei e que ele vai ter vamos dizer assim, o poder máximo. Ele vai controlar, ele vai definir o que vai acontecer dentro do seu território. Ninguém tem mais autoridade do que o próprio rei absolutista. Então vamos lá, conhecer a teoria de Nicolau Maquiavel. Defensor do absolutismo, ele fala, né, que o governante deve ser firme e rigoroso. O que isso quer dizer? O governante ele não pode relaxar nas suas cobranças. Ele deve sempre se manter rígido com essa situação. Ele é dono da expressão maquiavélico. O que é maquiavélico? É aquela pessoa que faz tudo de forma ardilosa. Todas as ações do rei, né, do governante, ela deve ser friamente calculada. E ele vai dizer o seguinte, né, que a ordem política advém da conservação do poder nas mãos de um bom governante. Por ele também tem a atribuição de uma frase chamada "os fins justificam os meios". O que isso quer dizer? Tudo que for necessário para alcançar um fim, seja ele lícito ou ilícito, pode ser aplicado na figura do poder absolutista, certo? Continuando. A teoria política de Maquiavel fala o seguinte: é um reflexo de uma república não democrática em Florença, visto que ele é italiano. A cidade em que ele estava inserido havia conflitos internos e externos pelo poder. A importância de se manter no poder, a importância de se manter no poder mantém o Estado e a ordem social. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo o governante consegue se manter no poder, mais o Estado vai conseguir manter a ordem social. Isso mostra que aquele governante tem pulso, tem, vamos dizer assim, governabilidade. Ele tem um poder supremo dentro daquele território. E ele também vai separar, né, o domínio religioso do domínio político. E a sua principal obra é O Príncipe. De acordo com o livro, O Príncipe, ele vai dar características de como deve ser um bom governante. Ele vai dar ali a estrutura de como haver, de fato, uma boa governança. Isso de acordo com Nicolau Maquiavel. Jean Bodin já fala o seguinte, né? Ele fala da ordem política. Ele é perseguidor das manifestações heréticas de sua época. Procurador do diabo,
era o nome que se dava a ele, né? Ações contra os valores religiosos, até porque Jean Bodin também ele era religioso. E a sua principal obra é a República. De acordo com essa obra da República, ele vai dar-lhe características de como deve ser uma república, certo? Jean Bodin, ele também vai fazer uma reflexão política que está ligada à questão da soberania. Defende a indivisibilidade da soberania. Como assim? A soberania é a questão de você ser independente, de você tomar as suas ações, tomar as suas decisões e não levar essas decisões, não ser influenciado por ideias internas ou externas. O governante tomou aquela decisão e pronto, e acabou-se. Então, Bodin ele vai confirmar essa questão da soberania. Um Estado forte, ele é um Estado soberano. Ele vai tomar suas próprias decisões e vai defender essas decisões até o fim. Então, ele vai dizer que não há como se dividir essa independência, de delegar essa função para outra pessoa. Cada um responde por seus atos. Então, de acordo com a teoria dele, o Estado deve responder pelas suas próprias decisões, certo? Ele vai falar também sobre a delegação de poderes que vai diluir a soberania de um governo estável. Ou seja, se houver a divisão do poder, se houver a distribuição do poder, o poder soberano, o poder do rei, ele vai diminuir, ou seja, ele não vai ter um poder absoluto. E de fato, né, não há como haver um poder absoluto se esse poder ele está fragmentado, certo? E a sua teoria é justamente a teoria do direito divino dos reis, ou seja, ele caracteriza o poder real através do direito divino. Um rei, ele só vai ser governante por conta da influência e da autoridade divina, certo? Jacques Bossuet, ele fala o seguinte, né? Ele é bispo e teólogo francês, ele vai receber uma educação jesuítica, ele é influente em assuntos religiosos, políticos e culturais e é considerado um dos maiores oradores sacros. Então, essas são as características gerais de Jacques Bossuet, certo? Continuando. Vamos verificar que ele também vai defender a teoria do direito divino, ele vai envolver política e religião. O poder real era também o poder divino. Para ele, né, os monarcas eram representantes de Deus na terra e nós vamos verificar a autoridade real que não deveria ser questionada. Ou seja, o poder ele é absoluto, o rei ele está naquela função porque Deus o colocou naquela função, logo a sua autoridade nunca deverá ser questionada e nem ser desafiada. Thomas Hobbes, ele é o nosso próximo teórico e ele fala, é um teórico político, matemático e filósofo inglês, ele vai defender a filosofia política. Era próximo da família real e vai defender até o fim da sua vida a monarquia. Era empirista, ou seja, para ele o conhecimento ele vai ser obtido através da experiência. A política para Hobbes está envolvendo o estado de natureza humano como um momento de inaptidão natural para a vida social. Ele vai defender o contrato social como formação da comunidade humana, que retira o homem de seu estado de natureza. Acredita que o ser humano, em seu estado de natureza, ele é essencialmente mau. E também vai verificar a necessidade da monarquia para estabelecer a ordem entre as pessoas. Então, nós vimos aqui as características gerais de cada um desses pensadores e desses teóricos absolutistas. Agora trouxemos um mapa mental para vocês, deem uma olhada aí falando sobre esses teóricos. Então, nós temos aqui em azul Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai falar sobre, em sua obra Leviatã, é a principal obra dele, ou seja, o livro que ele vai escrever. Ele vai defender uma teoria contratualista, ou seja, um acordo entre o governo e o homem. Ele vai, em suas palavras, né, em sua teoria, ele vai falar que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem é inimigo do outro homem, logo, ele não é confiável. E ele fala também que
o homem dá poder ao rei para garantir a segurança. Se não fosse por esse contrato social entre o rei e o governante, né, não haveria uma sociedade justa. Jean Bodin é o nosso próximo pensador. Ele vai falar da sua obra 6 livros sobre a República, em que ele descreve como essa República ela deve ser organizada. E ele vai dizer que o limite do rei são as leis divinas e naturais. Já Nicolau Maquiavel, ele tem mais uma característica econômica. E ele vai falar em sua principal obra, que é O Príncipe, como o governante ele deve se comportar, como ele deve governar o seu território. É um manual sobre governabilidade. Para ele, é melhor ser temido do que ser amado, ou seja, é melhor ser respeitado do que ser amado, porque assim todo mundo vai fazer o que ele está mandando. Em sua teoria, ele afirma ser forte como um leão e esperto como uma raposa, ou seja, sempre está à frente das decisões. E ele fala também que o destino do governo é baseado na virtude do governante. E por fim, temos o Jacques Bossuet, que ele fala sobre, em sua obra, Política tirada da Sagrada Escritura, ele vai elaborar o direito divino dos reis, em que ele vai justificar a escolha do rei como vontade divina. Então, observem que nós temos aí esses teóricos e cada teórico defende uma característica justamente para poder confirmar e legitimar o poder absolutista. Então, queridos, esta foi a nossa revisão e até a próxima.